O que Deus espera do meu casamento? Homens e mulheres são iguais? Está certa essa luta pela igualdade de direitos e papéis? O que a Bíblia nos ensina sobre o papel de cada cônjuge? Meu nome é Paulo Ricardo, sou pastor aqui na cidade de Brasília, Distrito Federal, e hoje nós vamos responder estas e outras questões relacionados ao papel de cada cônjuge dentro do casamento. Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui conversando um pouco sobre temas relacionados ao casamento, dando continuidade a tudo que a gente já vinha conversando nesses dias. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o papel dos cônjuges. O que Deus espera do meu casamento, sobre essa luta de igualdade de direitos e papéis, sobre o papel de cada um dos cônjuges. Mas eu queria começar esse tempo falando um pouco sobre o que eu chamo de feridas paternas. E para exemplificar um pouco sobre isso, eu queria começar lendo com vocês um texto que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados de uma fútil maneira de viver que por tradição receberam dos seus pais. A gente percebe que o fracasso da paternidade dos nossos pais nos trazem prejuízos, estragam a nossa visão a respeito do casamento e nos causam feridas inimagináveis. A dor e a ferida que um pai pode provocar aos seus filhos, elas são passadas de geração em geração. E nós precisamos interromper essa continuidade, assim como outros comportamentos transmitidos para aqueles que vêm depois de nós. Nós percebemos que muitos homens fracos ou mulheres fortes, que também estão feridas, essas pessoas elas se casam, elas constituem famílias e uma falta de consistência emocional e muitas vezes uma falta da visão da palavra de Deus acaba vindo à tona. E essas pressões da vida, o trabalho secular, as contas para pagar, os conflitos matrimoniais, essas pressões acabam expondo cada vez mais essas fraquezas, né, do marido, da mulher, e isso a gente começa a perceber ali um histórico negativo que nós herdamos dos nossos antepassados. São pessoas que são movidas por uma raiva não resolvida, muitas vezes proveniente de uma ferida paterna não curada, e que acabam reproduzindo o mesmo comportamento tóxico que aprenderam com seus pais. O mesmo espírito insensível, o mesmo espírito abusivo que eles vivenciaram na infância, aparece agora, só que numa nova roupagem, voltado para a sua própria família. E nós conhecemos muitos casais que apresentam dificuldades no desempenho do seu papel dentro do casamento, e quando nós buscamos conhecer o seu histórico geracional, nós percebemos ali uma continuidade de comportamentos de gerações em gerações. Um homem omisso, ele acaba gerando outros homens omissos. Um homem negligente acaba gerando outros homens negligentes. Uma mulher dominadora, ela acaba gerando outras mulheres dominadoras e por aí vai. Amados, somente o Senhor é capaz de curar feridas paternas
e pôr um fim a um ciclo vicioso, miserável de falhas, de erros, de comportamentos que nós aprendemos e que precisam ser interrompidos para o bem das nossas casas, para o bem das nossas famílias e para o bem das próximas gerações. Portanto, perdoar o seu pai, perdoar a sua mãe, não muda o que eles fizeram com você, mas abre caminho para limpar a sua vida e lhe dá dentro do seu casamento novas oportunidades para você trilhar um caminho novo com sua família, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos. E essas pessoas feridas e com visões erradas, estereotipadas sobre o papel do homem e da mulher, reproduzem o erro e não conseguem sair de um ciclo vicioso de gerações. E nós percebemos que muitas vezes essas pessoas elas estão dentro da igreja e misturam ali um pouco da palavra de Deus com as suas falhas geracionais e criam ali um imbróglio, uma situação difícil de ser administrada. E o que precisa? Da intervenção de Deus, da intervenção da igreja e do poder milagroso do Espírito Santo para nos mudar e fazer obras dentro da nossa família, dentro da nossa casa, dentro da nossa maneira de pensar. E você pode estar se perguntando, por que você está dizendo isso? É porque é difícil nós falarmos sobre o papel do marido, sobre o papel da esposa, sem nós expormos, desnudarmos essa crise que existe, uma crise geracional de falhas que nós trazemos. Se você pergunta para um homem qual é o papel do homem, ele vai se lembrar de tudo que ele aprendeu com os pais, com os avós, com as gerações anteriores deles. E sem perceber, muitas vezes nós acabamos reproduzindo aquilo que condenamos. Por isso que é muito importante, antes de nós falarmos sobre qual é o papel do marido, qual é o papel da esposa, nós entendermos qual era o objetivo de Deus quando criou o homem e mulher, e nós compreendermos até que ponto a nossa visão está fora desse propósito eterno de Deus. De nós entendermos até que ponto a nossa maneira de pensar, a forma como nós somos ensinados pelos nossos pais, está contribuindo para que nós estejamos longe do propósito eterno de Deus, do propósito de Deus ao criar o casamento, ao criar o homem, ao criar a esposa. Então, dito isso, vamos conversar um pouco sobre a criação. Nós precisamos entender, é muito importante que nós entendamos de que Deus não criou o homem assim. Não era esse o propósito de Deus na criação. Quando Deus criou o homem e mulher, o propósito de Deus era outro. Todos os seres viventes, eles haviam sido criados em dupla, macho e fêmea. E pela sequência apresentada ali no livro de Gênesis, é sabido que o homem foi criado primeiro. E pelo fato do homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, e pelo fato de Eva ter sido criada a partir da imagem e semelhança de Adão, nós inferimos ali de que o primeiro homem, Adão, ele possuía em si, assim como Deus e Cristo, todas as qualidades inerentes a um homem e uma mulher. A palavra fala que Eva nasceu de Adão. Eva não nasceu de Deus. E quando Deus põe Eva para dormir, Deus tira Eva de dentro de Adão. O texto para isso é Gênesis capítulo 2, versículos 21 ao 23. Vamos ler? Diz assim: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta agora
é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então a mulher, ela não foi criada da totalidade de Deus e de Cristo, mas ela foi criada da parte de Adão. Sendo assim, no momento em que ocorreu a criação da mulher, Deus tirou de dentro de Adão características de Deus que estavam no homem. E Deus distribuiu ali entre homem e mulher para que a completude deles viesse pela união e pela junção do casamento. Paulo, o que você está querendo dizer? Vamos lá. O que eu estou querendo dizer para vocês é que, diferente da criação de todos os outros seres, todos os outros animais, que Deus já no início formou homem e mulher, deu macho e fêmea. Então, quando Deus criou os animais, Deus já formou macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. Mas quando foi na criação do homem, não foi assim. Deus primeiro cria Adão, e a palavra lá em Gênesis diz que Deus criou Adão conforme a imagem e semelhança dele. Então, o que isso significa? Que o homem, ele era completo na sua solidão. Até o momento em que Deus o fez dormir para criar Eva. Então, quais eram as características que haviam ali dentro de Adão? Todas as características que haviam em Deus. E quais são as características que existem em Deus e em Cristo? Todas as características de um homem e de uma mulher. Então, Adão ali, ele tinha todas as características, todas elas, que compõem o homem e que compõem a mulher. Mas a partir do momento que Adão dorme e que Deus tira Eva de dentro de Adão, a partir da criação da mulher, essas características elas passaram a ser distribuídas. E ali Deus fez com que Adão deixasse de ser completo sozinho, amado, e ele passasse a ter a sua completude associada à sua junção a Eva. Algumas características de Deus que estavam no homem agora passaram a habitar na mulher. Porque, importante deixar isso claro, a mulher não foi feita de Deus, a mulher foi feita do homem. E o homem foi feito de Deus, então o homem possuía todas as características. O homem era completo na sua solidão. Mas Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Vamos fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aí Deus põe o homem para dormir e Deus pega todas as características de Deus que estavam no homem e divide. E parte dessas características fica com Adão e a outra parte é levada para Eva. E agora, pelo fato dessas características de Adão passarem agora a habitar em Eva, isso fez com que os dois se tornassem diferentes, mas ao mesmo tempo aptos para serem completos pela unidade, onde cada um vai desempenhar uma parte do seu papel e ambos juntos vão totalizar o caráter de Deus. Por isso, amados, um casamento perfeito. Quando é que um casamento perfeito ocorre? As pessoas sempre me perguntam isso. Amados, o casamento perfeito, ele ocorre quando o homem desempenha o seu papel, utilizando toda a sua masculinidade, e ele dá espaço para que a mulher desempenhe o seu papel, utilizando toda a sua feminilidade. E o desempenho do papel do homem, unido ao desempenho do papel da mulher, traz a completude de Deus sobre o casamento. Por isso é necessário que haja uma perfeita harmonia, a compreensão do que é o homem e do que é a mulher, a fim de que não se exija do parceiro o impossível.
Há casais que, na verdade, se casam sem o preparo devido e não entendem o outro, não entendem o papel do outro. E o homem se esquece de que ele se casou com uma mulher. E a mulher se esquece de que ela se casou com um homem. E a mulher exige do homem que ele tenha posturas iguais a ela, a forma de pensar igual a ela. E o homem exige da mulher que ela tenha posturas iguais a ele, que pense como ele e que se comporte como ele. Só que, amados, são duas pessoas diferentes. Mas é muito importante que a gente entenda que é a partir do momento da unidade do meu papel com o papel da minha esposa que nós conseguimos a completude de Deus. Interessante que se você for ler Romanos, capítulo 3, dos versículos 10 ao 12, né? Vamos ler, tá assim, diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem, não há uma só pessoa. O que você percebe aqui? É que quando houve a queda do homem lá no Jardim do Éden, a queda do homem, quando eu me refiro, eu estou falando homem e mulher. E ali o homem ele perde todas as características de Deus. E por isso os homens se fizeram inúteis. E nós precisamos tomar essa utilidade de volta. Porque o homem estragou, ou melhor, o pecado estragou o homem no mundo espiritual. E tomou do homem a autoridade espiritual da mão dele. O homem que você conhece hoje não é o homem que Deus planejou. O que vemos são homens confusos, desempenhando características que são próprias da mulher. E mulheres confusas, em conflito com os seus maridos, buscando desempenhar características que são próprias do marido. E ninguém desempenha bem os seus papéis e o casamento vai de mal a pior. Aquilo que deveria ser uma unidade se torna uma rinha, uma arena de guerra, onde vão se degladiar para provar, para mostrar quem é melhor, quem tem as melhores características, e um tenta anular o outro, um entra em conflito com o outro. Amados, o pecado, ele foi uma intromissão no propósito eterno de Deus. E a imagem e a glória de Deus no casamento foram estragadas. Mas o propósito de Deus, ele continua o mesmo. E tudo que foi estragado pelo pecado, ele está sendo plenamente restaurado por Cristo. Então, quando nós compreendemos isso, nós compreendemos que há sim um papel que é próprio da mulher, e há sim um papel que é próprio do homem, e o homem não tem que entrar em conflito com a mulher, e a mulher não tem que entrar em conflito com o homem, mas cada qual precisa desempenhar o seu papel. E a unidade desses dois papéis juntos, eles vão formar a totalidade de Deus dentro do casamento. E aí alguns me perguntam assim, deixa eu tentar entender, então você está dizendo que não há igualdade entre homem e mulher? Vamos lá, depende do que você esteja se referindo, de que igualdade você esteja falando, porque a ideia de que homem e mulher são iguais, ela está certa. São. Mas a ideia de que homem e mulher têm o mesmo papel, ela é diabólica e ela está destruindo as famílias. Essa mentalidade do espírito do anticristo tem produzido homens egoístas, dominadores, ou, por outro lado, homens omissos e covardes. E está produzindo também mulheres atrevidas e levianas, ou, por outro lado, mulheres independentes e frustradas. Amados, há uma enorme e desnecessária luta
dos que defendem igualdade entre os sexos. A igualdade entre homem e mulher é um fato. É claro, é inequívoco. Mas há diferenças marcantes entre homem e mulher, quer na natureza, quer nos papéis que cada um tem que desempenhar. Nós vivemos em um século em que o homem ele se tornou o alvo do ataque de um grupo extremamente feminista, tornando-o escravo de uma ideia de independência. Mas a Bíblia diz que Deus criou a mulher como uma auxiliadora para o homem. E mais, que a mulher foi criada do homem. Ela foi tomada de dentro do homem. Portanto, homem e mulher são mais dependentes um do outro do que nós podemos imaginar. O maior equívoco que um casal pode cometer é pensar que não necessitam um do outro, que não se necessitam mutuamente. Amados, homem e mulher foram feitos para dependerem mutuamente e se atenderem mutuamente um ao outro. Mentalmente, espiritualmente, fisicamente, financeiramente. O que a mulher faz, o homem jamais fará. O que o homem faz, a mulher jamais fará. Porque Deus fez o homem. E depois Deus dividiu o homem entre homem e mulher. De forma que a fusão dos dois, a fusão de ambos, vai resultar numa verdadeira unidade e felicidade dentro do casamento. Deus quer que a mulher seja ajudadora do esposo, mas Satanás está fazendo com que a mulher lute pela independência, como se ela tivesse sido criada para ser independente do homem. Mas, amados, quando ela luta para ser independente do homem, sabe o que está por trás dessa luta? Na verdade, ela está lutando para ser independente da vontade e dos desígnios do Pai Celestial. Porque essa luta do feminismo não é pelos direitos das mulheres, é pelo direito de Satanás de criar uma forma de família que ofenda e contrarie a vontade de Deus como Criador. Deus formou o homem e mulher de uma forma tão singulares, tão diferentes, que mesmo que Satanás venha impregnar a terra com essa visão terrível, diabólica, de que a mulher ela precisa competir com o homem, porque ela é igual ao homem, ou ela é melhor do que ele, amados, nunca Satanás conseguirá torná-los iguais. Porque Deus escolheu, em sua infinita sabedoria, criá-los para serem diferentes. É simples assim. Homem e mulher são iguais diante de Deus. Os direitos deles são iguais, mas os deveres são diferentes, porque a formação é completamente diferente. Homem e mulher são diferentes em tudo. E é exatamente por esse motivo que eles se complementam. O homem não é maior, o homem não é melhor, a mulher não é maior, a mulher não é melhor. Diante de Deus, ambos têm o mesmo valor, mas eles têm características e funções diferentes. Exatamente como as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles não precisam competir entre si, porque eles têm funções diferentes. E eles não brigam para descobrir quem é maior ou quem é melhor, porque eles são um. O Espírito Santo faz a função dele, Cristo faz a função dele, o Pai faz a função dele. Amados, nós não devemos ignorar as diferenças. Somos diferentes, sim. Nós também não devemos competir, mas nós devemos admirar a graça, a beleza, a delicadeza e a capacidade que Deus deu à mulher. E nós temos que também admirar a visão, a fortaleza e as atitudes que Deus deu ao homem.
Nós somos completamente diferentes. Temos diferenças cromossômicas. Nas células humanas existem 23 pares de cromossomos. E desses, 22 pares são autossomos. E o outro par de cromossomos são chamados de cromossomos sexuais. Os cromossomos autossomos, eles são comuns aos dois sexos. E eles não possuem diferenças marcantes entre si. Homem tem, mulher também tem. Mas os cromossomos sexuais, eles determinam características de um macho e de uma fêmea. Nas mulheres, existem a presença de 2 cromossomos sexuais X, diferente dos homens, que possuem a presença de um cromossomo X e um cromossomo Y. E você vai dizer assim, tem diferença? Muita. Isso traz enormes diferenças. Diferenças hormonais. Homens e mulheres apresentam diferença na quantidade de hormônios sexuais. Os homens apresentam uma maior concentração de andrógenos, como a testosterona, bem diferente da mulher, que possui uma maior concentração de estrógeno. A inibição do desenvolvimento mamário, o alongamento das cordas vocais, o crescimento da laringe, o desenvolvimento de pelos corporais, a atividade das glândulas sebáceas, o efeito sobre os libidos, amados, tudo isso está relacionado aos hormônios andrógenos que são presentes no homem. Já os hormônios estrógenos que estão presentes na mulher, eles promovem o desenvolvimento do útero, do ovário, atuam nas mamas e têm um papel fundamental na menstruação. Os cérebros também são completamente diferentes. O cérebro masculino e o cérebro feminino, eles não funcionam da mesma forma. E eles apresentam diferenças até na maneira de processar informações e emoções. Alguns neurofisiologistas, eles explicam que os homens, potencialmente, eles são melhores em cálculos do que as mulheres. Já as mulheres, elas conseguem lidar melhor com as relações humanas, com as linguagens. E essas diferenças, provavelmente, elas estejam relacionadas com as conexões neurais, que são completamente diferentes. Homens e mulheres também apresentam diferenças quando o assunto é desempenho e atividade físicas. Nos exercícios aeróbicos, os homens apresentam vantagens, porque eles possuem um maior número de glóbulos vermelhos no sangue. Que esses glóbulos vermelhos são responsáveis pelo transporte de oxigênio para a respiração celular. O homem apresenta vantagem no quesito força, porque ele tem uma produção maior de testosterona, o que causa um aumento maior na musculatura. Já as mulheres, elas apresentam uma maior flexibilidade, o que garante uma melhor execução nas atividades que exigem movimentos mais precisos. Nós temos muitas outras diferenças que nem precisaríamos comentar aqui, mas não que elas sejam menos importantes, mas estratégia de navegação espacial. Os homens, eles usam coordenadas absolutas, distância e pontos cardeais. Homens são melhor para mexer com bússola, com mapa, com GPS. Né? Já as mulheres, elas se organizam com outra parte do cérebro, que é responsável pela relação de marcos topográficos visuais. Então a mulher ela é melhor para se orientar por morros, árvores, montanhas, lojas. Por isso que o homem ele é bom com um mapa na mão, mas ele não consegue achar aonde ele estacionou o carro. E a mulher é melhor para sair nos corredores de um shopping. Nós temos muitos estudiosos de destaque que trabalham em cima disso. Cabanes, Julius Offit, Lachaise, né? Que destacam diferenças físicas entre os sexos, amado, que é desde os ossos até o cérebro, que passa pela pele, pelos músculos, pelas fibras. Então a questão aqui não é qual é o sexo é melhor, qual é o sexo é mais capacitado, mas é nós entendermos que nós somos diferentes. E que Deus não os criou diferente, Deus não criou o homem e a mulher diferente para competirem.
mas para se completarem. Uma vez que o que o homem tem, a mulher nunca terá. E o que a mulher tem, o homem nunca terá. Exatamente porque o objetivo de Deus era esse. Não era que eles fossem independentes e que eles brigassem, mas que era que um dependesse do outro. E que no cumprimento da função de cada um, o casamento proporcionasse a perfeição, a totalidade. Por isso nós precisamos entender qual é o papel de cada um, qual é o papel do marido, qual é o papel da esposa. Deus é o criador da família e Ele sabe o que é melhor. O casamento não foi estabelecido por uma lei humana, o casamento não foi inventado por nenhuma civilização. O casamento ele é uma instituição divina. Ele foi estabelecido na criação do universo. Ele antecede toda cultura, toda tradição, todo povo, qualquer nação. Por isso que o casamento ele não é uma sociedade entre duas partes, onde cada um coloca a sua condição. A mulher diz, olha, minha condição é essa, e o homem diz, olha, minha condição é essa. Amados, Deus criou o casamento e é Ele quem estabelece as condições, não é o homem, não é a mulher, não é os dois em comum acordo, não são as leis de um país, não é o Senado, não é o STF. Quem se casa tem que aceitar as condições estabelecidas por Deus. E não somos nós que vamos alterar isso. Não é a sociedade moderna que vai alterar isso. Eu quero que vocês entendam que Deus criou homem e mulher com estruturas físicas, emocionais, psíquicas completamente diferentes e deu a cada um papéis muito bem definidos. E que o problema dos casamentos hoje é a falta de conhecimento que cada um tem do papel, do seu próprio papel. E para que haja harmonia na vida familiar, é necessário que o marido conheça o seu papel, que a mulher conheça o seu papel e que ambos aceitem o papel do outro. Somente assim nós conseguiríamos ter um casamento feliz, harmonizado, harmônico. Essa é a minha palavra para hoje. Se você quer ter alegria e felicidade no seu casamento, compreenda isso. Vocês não precisam competir. Vocês são iguais em valor. Diante de Deus, o homem e a mulher têm o mesmo valor. Mas vocês são completamente diferentes em tudo. Esqueça, jogue fora tudo que você aprendeu com a sociedade moderna, com os seus pais, com os seus antepassados. E aprenda de Deus qual é o propósito dele para o seu casamento, o que Deus tem para você, o que Deus tem para sua esposa, para o seu marido. E você tem que aceitar o seu papel e aceitar o papel do outro, e ao invés de competir, produzir harmonia entre o papel dos dois, para que o casamento venha fluir com alegria e felicidade. Esse é o segredo do casamento feliz. Amém? Que o Senhor os abençoe. Próxima live nós conversaremos sobre qual é o papel da esposa, qual é o papel do marido, para que vocês possam descobrir se aquilo que vocês estão fazendo dentro do casamento está dentro da palavra e do propósito eterno de Deus. Beijos no coração. Nos vemos na próxima live.